iniciar uma série de estudos muito importantes para nós. E eu quero que o Espírito Santo tenha total direção nessa série de estudos que nós vamos iniciar hoje, ok? Senhor, eu sei, Pai, o quanto o estudo desse livro é importante para nós, é importante para a Tua igreja. E eu sei que foi Tu quem colocou no meu coração, Pai, para trazer início a essa noite, esse estudo. E cremos, ó Pai, que uma grande revolução acontecerá nas nossas vidas, acontecerá na vida da Tua igreja, através do estudo deste livro, Pai. Este livro que é tão importante, como toda a Tua palavra o é, Pai. Mas através deste livro da Tua palavra, Pai, nós temos uma compreensão clara do que é a missão da igreja, de qual é a nossa missão neste mundo, Pai. Portanto, eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos dirigir completamente nesse estudo e que possamos sair daqui edificados, abençoados pela Tua palavra, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, toma conta deste recinto, toma conta da mente, dos corações das pessoas, toma conta de todos nós, Pai, para que, através da direção do Teu Santo Espírito, possamos ser orientados naquilo que Tu deseja que sejamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar nessa quinta-feira a estudar um dos livros mais importantes da Bíblia. Toda a Bíblia é importante, mas quando nós falamos nesse livro, os irmãos não imaginam o grau de importância que tem para nós, a Igreja do Senhor, nos dias de hoje, estudá-lo. O livro chama-se Atos dos Apóstolos. Quantos aqui já leram todo o livro de Atos? Ninguém leu o livro de Atos todinho? Uma, duas pessoas. Então, olha, eu tenho certeza que o estudo desse livro vai ser muito importante para nós. Mas por que, pastor? O livro de Atos é tão importante para nós. Atos é também conhecido como o quinto evangelho. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos é conhecido como o quinto evangelho, porque o livro de Atos é a continuação da vida dos discípulos. Sabe aqueles 12 discípulos que Jesus escolheu? E um o traiu, morreu depois, se enforcou. Veio Matias no lugar dele, foi escolhido logo no início do livro de Atos. Então, esses 12 discípulos, também chamados apóstolos, eles deram continuidade à obra iniciada com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo iniciou a sua obra com 12 discípulos, e esses 12 discípulos deram continuidade depois da morte e ascensão do Senhor Jesus. Eles que deram continuidade à obra iniciada por Jesus. E eles é que iniciaram a igreja da qual nós fazemos parte hoje. Então, se hoje nós fazemos parte de uma igreja, essa igreja foi iniciada pelos discípulos. E iniciada onde? No livro de Atos. Se eu perguntasse, que eu não quero nem perguntar, mas se eu perguntasse aqui, talvez mais da metade não saberia dizer por que existe a igreja. Por que existe a igreja? Né? E nós vamos aprender isso. Eu sei que não só os que estão aqui, mas de toda a igreja. Se eu reunisse toda a igreja no me perguntasse, você sabe por que existe a igreja? Talvez metade não ia responder. Talvez vocês que vêm toda quinta-feira responderiam, mas quem não está muito ligado não ia saber. A igreja existe para quê? Através do livro de Atos nós vamos aprender para que existe a igreja. E se nós somos a igreja, não é importante que nós saibamos por que existe a igreja? Por que eu estou na igreja? Por que eu faço parte da igreja? Por que eu sou a igreja? Não é importante isso? Então é importante estudarmos o livro de Atos. E o segundo motivo pelo qual nós devemos e precisamos estudar o livro de Atos, eu não vou revelar agora, mas vou falar depois. Tá?
Daqui mais uns 15 dias eu vou dizer o propósito, porque que nós estamos estudando o livro de Atos. Quero inclusive trazer esse estudo, não o mesmo de hoje, mas eu quero trazer uma continuidade na escola dominical, porque é importante, tá? Para um projeto que nós temos. Então, o livro de Atos, início da igreja, propósito da igreja, por que somos a igreja? É importantíssimo estudar. O livro de Atos, vocês sabiam que é o único que não tem conclusão de todos os livros da Bíblia? Não tem conclusão. Olha, o livro de Atos, ele tem 28 capítulos. 28? Não. Vamos lá para o final do livro. Quantos capítulos tem o livro de Atos? 28. Mas será que são só 28 capítulos? Está faltando o capítulo 29, não está? Na sua Bíblia tem o capítulo 29 de Atos? Não. Na minha também não tem, só tem 28. Alguém tem o capítulo 29 de Atos? Ninguém tem? Está faltando na Bíblia. Não está não? Vocês acham que está faltando o capítulo 29? Sim. Na verdade, existe o capítulo 29, mas ele não está na Bíblia. Ora, como, pastor? O capítulo 29 de Atos, somos nós que estamos escrevendo. É a igreja, depois dos apóstolos, que está escrevendo essa história, correto? Nós somos a continuidade da história iniciada no livro de Atos. Olha aí como é importante o livro de Atos. Nós temos a continuidade, nós somos o capítulo 29 de Atos. Tudo o que aconteceu depois da morte dos apóstolos, inclusive, tanto é verdade que o livro de Atos não tem conclusão, eu falo da morte de Paulo. Paulo estava sendo enviado a Roma para ser decapitado. Iriam cortar a cabeça do apóstolo Paulo, como cortaram. A tradição, os livros históricos contam que Paulo foi decapitado em Roma, mas não conta no livro de Atos, porque termina no capítulo 28. O capítulo 28, nós temos aqui, olha, vamos ver como termina exatamente o livro de Atos. Olha lá, capítulo 28, abram aí. Paulo estava numa ilha chamada Malta, depois que houve um naufrágio no navio que ele viajava. No versículo 11 ele chega a Roma. No versículo 17 ele está pregando em Roma. E aí termina. Ó como termina o versículo 30, último versículo do livro de Atos. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Termina aí e não fala mais nada. Paulo estava em Roma, ele havia sido levado a Roma para ser julgado, porque ele apelou para César, a última instância. Ele passou pelo primeiro tribunal, o segundo, e apelou para a última instância. Quero ser julgado por César, que era o imperador romano, porque eu sou cidadão romano. Aí ele foi para Roma, e lá, como ele tinha que aguardar, vamos dizer que ele estava numa semiaberta, prisão semiaberta. Ele estava preso no seu domicílio, não podia sair de lá porque ele estava aguardando julgamento. Aí, enquanto isso, ele aluga uma casa, e nessa casa ele prega, ensina, recebe as pessoas, abertamente, livremente. E aí termina. Mas no final ele foi decapitado mesmo. Só que a história do livro de Atos não conta. Então, capítulo 29, somos nós que estamos escrevendo. E se somos nós que estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos, precisamos saber o início do livro. Não é importante para nós? Você está fazendo história. Você está sendo parte da história da igreja. O que é a igreja? Olha, igreja
no sentido original da palavra, a palavra original grega para igreja é eclesia. Eclesia. Eclesia é igreja. E o que quer dizer igreja? Havia lá naqueles tempos, nos antigos tempos, reuniões que eram feitas em público. Sabe essas reuniões que os deputados fazem lá no Congresso para decidir o futuro da nação, as decisões da nação, que os nossos vereadores fazem lá na Câmara dos Vereadores, que os deputados fazem na Assembleia Legislativa? Na antiguidade essas reuniões eram feitas publicamente. Então eles chamavam as pessoas interessadas, os cidadãos da cidade, aqueles que eram homens que tomavam decisões, e também chamava todo o povo. Eles diziam assim: olha, quem quer vir para a reunião pública, saiam de suas casas, saiam fora das suas casas e venham para a praça pública, pois que na praça pública nessa noite nós teremos uma reunião para tratar dos assuntos da nossa cidade. Essa reunião dos chamados de dentro para fora era chamada eclesia. Então a eclesia nos tempos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, era a reunião dos chamados de dentro para fora. De dentro para fora. Então essa palavra eclesia foi usada para denominar a igreja. Então a igreja no sentido original quer dizer a reunião dos chamados de dentro para fora. Aí houve então o uso figurado, como se chamados de dentro do mundo para fora do mundo. Nós estávamos dentro do mundo e fomos chamados de dentro para fora. Então esse é o sentido da palavra igreja, eclesia, chamados de dentro para fora, de dentro do mundo para fora, ok? Queridos, sintam-se privilegiados, porque um estudo como esse aqui vocês só teriam num seminário bíblico. Todo seminário bíblico tem a matéria chamada Atos dos Apóstolos, ou seria melhor chamado Atos da Igreja. Mas todo seminário ele tem que ter essa matéria, porque é importantíssimo. Se nós vamos trabalhar com a igreja, vamos ser a igreja, vamos fazer parte da igreja, precisamos entender o que é a igreja. Por isso que todo seminário bíblico tem essa matéria, Atos dos Apóstolos. E vocês vão ser privilegiados porque vocês vão estudar essa matéria dentro da igreja, sem precisar ir para o seminário e sem perder em nada para aquilo que é ensinado no seminário, tá bem? Já aprenderam até uma palavra grega, né? Eclesia. Então o que é igreja? Eclesia, no original grego, que quer dizer chamados de dentro para fora. Eram os cidadãos que eram chamados de dentro das suas casas para fora, para a rua, para estar ali participando daquela assembleia, daquela reunião administrativa, reunião de negócios, reunião para tratar o futuro da cidade. Aí vem o sentido figurado, chamados de dentro do mundo para fora. Ou tem outro sentido também, a igreja é chamada para estar atuando fora, no mundo, aos perdidos, aqueles que carecem da salvação. Amém? Amém. Agora, queridos, vamos aproveitar, eu vou trocar de microfone, porque esse microfone aqui já começou a dar mau contato. Deixa eu ver um que casa bem com a minha voz aqui. Som, 1, 2, e... Gostei. A gente não tem uma voz muito boa, o microfone tem que ajudar a melhorar a voz, né? Queridos, veja bem, vamos falar um pouquinho agora o que é um apóstolo. Apóstolo, talvez eu já, não, tenho certeza que eu já ensinei aquilo que é a palavra apóstolo. Vocês lembram o que quer dizer apóstolo? Enviado. Olha só, irmã Maria é uma benção. Presta atenção que é uma maravilha. Apóstolo quer dizer enviado, aquela pessoa que é enviada de um lugar para outro. Porque os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, eles foram chamados apóstolos porque eles foram enviados para várias partes do mundo. Depois da morte do Senhor Jesus Cristo, cada um foi para um lugar. Mas por que eles foram cada um para um lugar?
Será que isso aí foi de propósito, propositalmente? Eles quiseram ir? Olha, eu vou para ali, para aquela cidade dali, eu vou para aquela terra ali distante, eu vou para aquele outro lugar. Não, eles não foram porque simplesmente eles quiseram. Eles foram impulsionados pela perseguição. Olha, queridos, perseguição é coisa boa? É ou não? Para muitos não é, né? Perseguição é ruim. Poxa, você já foi perseguido? Você é perseguido? Se você é perseguido, seja na sua rua, no seu trabalho, na escola, você sabe que é uma perseguição. É algo incômodo. É algo que nos atrapalha, parece, né? É algo que vem para incomodar, quando alguém nos persegue. Mas para a igreja, a perseguição foi benéfica. Por que benéfica? Porque se não fosse a perseguição da igreja nos dias primeiros, quando os cristãos eram mortos nas fornalhas, os cristãos eram mortos na arena. Eu quero trazer um vídeo na semana que vem, mostrando como era a vida dos cristãos na igreja primitiva, nos tempos dos apóstolos. Eles eram mortos por leões na arena, os leões comiam eles vivos. Alguns eram queimados no fogo, outros eram cerrados pelo meio, outros eram decapitados, enforcados, porque ser cristão naqueles dias era algo que a sociedade reprimia. E eu tenho uma boa notícia para vocês: a perseguição vai voltar à igreja. Ai, pastor, fala isso, é tão bom estar aqui comodamente, portas abertas, cultuando, sem ninguém interromper, sem ninguém proibir. A gente liga a televisão, o evangelho, liga o rádio, o evangelho, vai em tantos lugares aí, tem CDs vendendo na rua, Bíblia para todo lado. Vai acabar isto, gente. Virá uma perseguição, eu falo com toda certeza. Anotem isso aí, porque talvez não seja muito distante, talvez demore um pouco, talvez não. Com certeza essa perseguição ainda vai pegar muitos de vocês vivos. Pode ser que, não, eu creio que eu também vou pegar esse período, eu não estou tão velho assim. Eu creio que eu vou experimentar esse período de perseguição da igreja, porque já está começando, gente. Vocês acham que essas coisas que estão acontecendo por aí é tudo sem propósito? Dê graças a Deus, porque a igreja está começando a ser perseguida. Dê graças a Deus porque eles estão começando, olha, a se incomodar com o Evangelho. O Evangelho já começou a incomodar. Vocês percebem essas coisas que estão acontecendo? Esses protestos, essas revoltas contra a igreja, esses grupos aí que estão desafiando a igreja, que estão criticando a torta e a direita, dizendo que a igreja é perseguidora, que a igreja é fanática, que a igreja impõe, que a igreja é ditadora, que a igreja ela incita os seus membros a odiarem certos grupos. Tudo isso aí, gente, não está acontecendo por acaso. E dê graças, porque a perseguição para a igreja sempre foi boa, sempre foi benéfica, sempre trouxe o bem. Quer ver a história? Gente, no Novo Testamento, nos dias dos apóstolos, a igreja era perseguida. E o que acontecia com a igreja? A igreja cada dia mais crescia. A igreja só cresce na perseguição, por incrível que pareça. Sabe o omelete? Alguém aqui já comeu omelete? Claro, a comida do fim do mês, né? Quando o dinheiro fica curto e o mês fica comprido, não tem isso? O dinheiro encurta e o mês parece que não acaba nunca. Nunca chega assim, né? E o dinheiro diminuindo, e o mês aumentando, o dinheiro diminui e o mês aumenta, a outra desproporção. Aí você vai na geladeira, você tem 3 ovos. Eita, 3 ovos. Você tem que alimentar uma família de 6. O que você faz? Taca os 3 ovos na frigideira e bate. O que acontece com o ovo? Quanto mais bate,
mas cresce, né? Bate, o ovo cresce, fica aquele panelão de omelete. Aí aconteceu o milagre da multiplicação dos ovos. 3 ovos alimentam 6, 8, né, Jason? Depende, né, da pessoa. Para um cara como o Jason, acho que dá para alimentar só ele. 3 só para você, né? Então, mas é isso que acontece com a igreja. Quanto mais a igreja apanha, quanto mais a igreja bate na igreja, a igreja cresce. Aconteceu isso no livro de Atos. Agora, quer ver como o contrário também é verdade? Se a igreja cresce apanhando, a igreja diminui, principalmente em qualidade, se não apanhar. Até o século IV, a igreja crescia, a igreja expandia, a igreja atravessava a fronteira. Gente, em menos de 30 anos, 60 anos, vamos dizer 60 anos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus no ano 33. A igreja então iniciou a sua atividade no ano 33. Vocês acreditam que antes de terminar o primeiro século, a igreja já tinha alcançado o mundo todo? O mundo todo conhecido. Todas as partes do mundo já tinham sido evangelizadas pela igreja. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha telégrafo, não se usa mais hoje, né? Mas não tinha fax, não tinha nada disso, queridos. E eles alcançaram o mundo. Sabe quanto a igreja já alcançou hoje? Com internet, com telefone, com televisão, com satélite, com rádio, com todas as redes sociais que existem. Sabe quanto a igreja alcançou do mundo? 1/3. Mais da metade do mundo ainda não ouviu falar de Jesus, ainda não tem a mensagem da salvação. Não é uma vergonha para a igreja dos dias de hoje? É ou não é? Agora, por quê? Se 12 apóstolos alcançaram o mundo em menos de 60 anos, sem esses recursos que nós temos hoje, e hoje com milhões de cristãos, com todos esses recursos nós não alcançamos o mundo. Por quê? Porque não temos perseguição. Não temos perseguição. Se a igreja hoje tivesse perseguição, já tinha alcançado o mundo. Uma pessoa que morresse pelo testemunho a Cristo, converteria 10, 20, 30, 40, uma centena. Porque quando os cristãos morriam na arena, o sangue deles caiu na arena, eles eram devorados pelos leões, eles eram queimados no fogo. Sabe o que acontecia? O sangue deles caindo na arena, o sangue deles derramado no fogo, era como se fosse uma semente caindo na terra. Muita gente se convertia, porque eles ficavam assim: olha, não estou entendendo, porque essa pessoa morreu por causa dessa causa. Ou essa causa é verdadeira, ou o evangelho é verdadeiro, ou esse Jesus que eles pregam é verdadeiro, ou esses caras são totalmente doidos, totalmente pirados, loucos, desvairados, né? Porque quem que morre por uma causa? Né? Um ou outro ainda vai, pode ser doido, mas milhares e milhares de pessoas morrendo pelo evangelho, será que são todos doidos? Então eles chegaram à conclusão que o evangelho é verdadeiro e se convertiram. Olha só que interessante. Agora, hoje a igreja não cresce, não atinge o mundo todo, porque não tem perseguição. Mas os bons tempos da perseguição estão voltando. Sabe outra vantagem da perseguição, além da igreja cumprir melhor a sua tarefa? É que quando a igreja é perseguida, só os verdadeiros cristãos permanecem. Sabe, hoje em dia, há muita gente que segue o evangelho, por aí pelo mundo afora, há muita gente que segue o evangelho, mas atrás de bênçãos, atrás da prosperidade, né? Como se fosse um jogo lotérico.
Eu vou naquela igreja porque ali estão dizendo que deram 100, receberam 1000. Não tinha nada, hoje tem 3 carros na garagem. Não tinha nem lugar para morar, hoje já tem casa própria, casa na praia, casa no campo, casa não sei aonde, empresa, negócios prosperando. Eu vou fazer parte de uma igreja porque parece que o pessoal de igreja prospera. Já viu gente assim? Que vai atrás da bênção, né? Então, hoje em dia tem muito disso no Evangelho. E homens sem escrúpulos, até mesmo denominados apóstolos, comercializam a fé, banalizam a fé de tal forma, acabam vendendo o Evangelho. E tudo por ambição, porque isso dá dinheiro. Eu vou pregar prosperidade, eu vou começar a pregar que a pessoa dando 10 recebe 100, vou pregar que a pessoa, se a pessoa der 100 recebe 1000, a pessoa dá 1000 vai receber 10.000. E aí, olha, pregando isso, virão milhares e milhares dos nossos cofres. Gente, a palavra apóstolo é enviado. Hoje, muitos dos que se dizem apóstolos não são apóstolos. Aliás, apóstolos foram só os 12. Nem Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, poderia se dizer. Porque sabe qual é um dos requisitos para ser apóstolo? Era ser uma testemunha ocular de Jesus. Se o cara não fosse uma testemunha ocular, não tivesse visto a Jesus, andado com Jesus, ele não poderia ser chamado apóstolo. E hoje tem tantos apóstolos, apostilas, tem até patriarca. Tem um doido aí no Amazonas, ele é um sujeito que ele primeiro foi denominado pastor, depois se autodenominou apóstolo, agora achando que é pouco ser apóstolo, ele se autodenominou patriarca. E a mãe dele, ele deu o título, ungiu, consagrou a mãe dele como matriarca do útero divino, porque ela deu a luz, gerou a ele. Matriarca do útero divino. O camarada é doido, né? Só pode ser doido. Se autodenominar patriarca porque está dizendo que ele é pai de todos na fé. Se o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a ninguém nós devemos chamar pai, a não ser o nosso pai, não? Mas o único pai que nós temos é Deus, e o nosso pai carnal. O cara se autodenominou patriarca. Então, queridos, vocês podem ter certeza, eu estou com 50 anos, vou fazer 51 agora, no mês que vem, 30 de ministério, 30. Pode ter certeza que eu nunca vou querer ser bispo, nunca vou querer ser apóstolo ou qualquer outra coisa e tal. Vou morrer como pastor. Poderia. Tem tantas pessoas aí com um rebanho até menor, tem meia dúzia no rebanho e já é apóstolo. Eu poderia simplesmente chegar aqui, a partir de hoje vocês me chamam de apóstolo porque eu vou ser apóstolo a partir de hoje, tá bom? E me respeitem, não me chamem de outro nome, senão apóstolo. Quem não me chamar de apóstolo está disciplinado. Isso vocês podem dizer que vocês nunca vão ver. Eu vou morrer como pastorzinho, tá? Pastorzinho e pronto, tá? Nem disso eu sou digno, mas de apóstolo. Eu não sou testemunha ocular de Jesus. Não vi ele assim, face a face, presente, carne e osso. Não vi ele. Os únicos que viram foram os 12 apóstolos, só eles. Aliás, desculpe, teve mais. Mas que andaram com ele, eu falo de ver e andar com ele. Foi discípulo pessoal dele, ele andou 3 anos com ele, foram os 12. Então, ser testemunha ocular de Jesus e ter andado com ele era condição para os discípulos serem chamados de apóstolos. Por isso que não existe. Aí, tá vendo quanta coisa vocês já estão aprendendo no livro de Atos? Você já sabe o que é igreja, o que quer dizer igreja. Você já sabe o que é um apóstolo. Não é verdade? Estão aprendendo bastante coisa no livro de Atos. Já sabem que a perseguição é boa. É boa ou não é? Mas quem quer ser perseguido? Ninguém.
Aproveite, gente. Aproveite o pouco tempo que nós temos de liberdade. Aproveite o tempo enquanto você pode evangelizar pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, é isso? Instagram? Por esse negócio aí de WhatsApp, é isso? WhatsApp, né? Aproveite, evangelize o mundo. Você pode alcançar o mundo em segundos, né? Em segundos. Outro dia eu não tenho WhatsApp, só tenho Facebook. Mas outro dia eu estava lá no meu Face e de repente aparece lá na janelinha um amigo de infância que está lá na Inglaterra. E chorando porque as coisas estavam indo mal, ele precisava de uma palavra e tal. E de repente eu estou aqui sentado em casa, falando, evangelizando alguém lá na Inglaterra. Não é legal? É legal, né? É legal quando eu abro o YouTube e eu percebo que os vídeos gravados aqui na igreja estão sendo assistidos no Japão, estão sendo assistidos lá como é que chama aí? Ásia. Estão sendo... outro dia eu recebi um e-mail de uma senhora muito aflita. Ela era de Bruxelas, sabe onde fica Bruxelas? É a capital da Bélgica, né? E ela tinha assistido um vídeo gravado aqui na igreja. E foi exatamente o vídeo do testemunho da Jaqueline e do Everton, o testemunho da restauração do casamento, que eles se separaram, casaram pela segunda vez aqui na igreja. Ela assistiu o vídeo e ela disse que ela cansou de assistir aquele vídeo, noites e mais noites, porque ela estava com problema no casamento, ela já não acreditava mais na restauração do casamento, e aquele vídeo ajudou ela. Eu inclusive passei o e-mail para Jaqueline e Everton se comunicarem com ela, e eles ficaram aí um tempo se comunicando, conversando. Não é interessante isso, gente? Então, graças a Deus que através dessa liberdade de todos os meios que nós temos de comunicação, nós podemos alcançar o mundo. Só que nós não o fazemos, porque somos livres, porque não temos perseguição. Mas a partir do momento que a igreja for perseguida, irá alcançar o mundo todo. E para que o Senhor Jesus Cristo volte, é necessário que o mundo todo seja alcançado. E para o mundo todo ser alcançado, é necessário que haja perseguição. Então, olha, não culpe aquele grupo que a gente chama de gay, não culpe aquele grupo que a gente chama de políticos inescrupulosos, não culpe esse ou aquele outro grupo porque estão perseguindo a igreja. Isso não é perseguição. Mas se a igreja vier a ser perseguida por um grupo, por dois grupos, ou qualquer que seja, eles estão fazendo um favor para a igreja. Eles não sabem disso. Talvez se soubessem nem ia perseguir. Mas eles estão fazendo um favor. A igreja até o quarto século, ela crescia, ela alcançava o mundo. Era uma igreja que era pura. Não vou dizer que não havia pecado. Pecado havia desde a igreja primitiva. Olha, não teve um casal que morreu porque mentiram? Quem era esse casal? Está no livro de Atos. Olha como é importante estudar o livro de Atos. Quem foi o casal no livro de Atos? Inclusive eu vou começar a fazer perguntas. E já vou trazer uns brindezinhos assim, vou deixar aqui numa mesinha. E quem for respondendo eu já vou dando na hora esses brindes, tá? A partir da semana que vem. Então já leia em casa o livro de Atos, que você pode sair daqui com um livro, você pode sair daqui com uma Bíblia, você pode sair daqui com algum prêmio bom, tá bom? Então, quem foi o casal, só para a gente treinar, quem foi o casal no livro de Atos que morreu fulminado porque mentiram? Ananias e Safira. Olha aí, tem gente afiada aí na Bíblia. Ananias e Safira morreram porque mentiram. Faziam parte da igreja primitiva? Faziam. E eram mentirosos. Se mentira matasse hoje. Gente, acho que nenhum de nós estaria vivo, hein? Quem aqui nunca falou uma mentira? Acho que todos nós estaremos mortos. Todos nós. Ananias e Safira morreram porque mentiram. Olha, e foi uma mentirinha boba. Boba. Sabe qual foi a questão de Ananias e Safira? Naqueles dias dos apóstolos, tudo
eles tinham, a gente vai estudar isso nesse livro, tudo que eles tinham era em comum. Por exemplo, eu tenho uma casa, a casa não é minha, está aqui, ó. Documento está aqui, ó, é da igreja. Eu tenho um carro, ó, o carro não é meu, está aqui o documento, chave, é de vocês, é da igreja, é nosso, tá? Gente, hoje, meu frango deu cria, minha galinha deu cria, frango não dá cria, né, galinha? Não sei se é frango deu cria. Frango era frango, era uma franga. Tá, minha galinha deu cria. Melhor assim? 10 pintainhos. Ó, gente, tá aqui, ó. É nosso. Vamos criar para quando ficar grande a gente comer. Minha vaca deu cria, tá? 2 bezerrinhos, tá aqui, ó. É nosso. Vamos criar. Vamos. A igreja vivia assim, era tudo em comum. Tá? Tudo em comum. Por que não adiantava muito também ter as coisas? Adiantava, era perseguição. Se eu tinha uma casa, estava correndo o risco de ser confiscada. Você é cristão? Ó, sai daí dessa casa, você não tem nada, você tem que ir para a cadeia. Cristão tem que morrer na cadeia. Cristão, olha, é tudo safado, não presta. Cristão é um atraso para a sociedade. Cristão vive dizendo que as pessoas são pecadoras, apontando o dedo na cara dos outros. Eles vivem dizendo ser os únicos salvos. Cristão não presta, é uma praga para a sociedade. São preconceituosos, são homofóbicos. Cristão, incitam as pessoas a fazer guerra contra as outras religiões. Cristão não presta, tem que ir para a cadeia, tem que perder tudo que tem. Esses tempos estão voltando. Por isso nós precisamos estar o quê? Preparados, firmes na rocha, apegados com Cristo. Sabe por quê? Senão você vai negar Jesus. Viu, hein? Se ser cristão é perder tudo, é morrer, é viver perseguido, é perder o emprego, é não ter direito à vaga na faculdade, é não ter direito a nada. Olha, Jesus, desculpa, mas eu vou falar que eu não sou cristão, tá? Se você fizer isso, você está perdido para sempre. Negar Jesus é estar perdido para sempre. E aí? Vale a pena perder tudo para ganhar a salvação? Ou não vale? É por isso que só vão permanecer os que são mesmo fiéis. Não vai ter essa de... Hoje a gente segue Jesus por status, a gente é cristão por status, é legal ser cristão, né? A gente é bem visto no trabalho, na escola, faculdade, a gente é bem visto onde mora. Olha, ele é cristão, ela é cristã, olha, pessoa honesta, pessoa bacana, pessoa que não fala palavrão, pessoa que não fala mal dos outros, pessoa que anda direito, olha como se veste, olha, essa pessoa é legal, um cristão, não vê briga na casa dele, né? Olha só, é um cristão. Não é legal hoje em dia ser cristão? Hoje em dia é legal, né? É status. O mundo admira, mas vai chegar uma hora que eles vão perseguir. Esses cristãos, raça, invocam por todas as outras religiões, quer matar quem invadiu o centro espírita, quer bater nos macumbeiros, quer matar os macumbeiros, não pode ver um gay que já é homofóbico, não pode ver alguém errado que já aponta o dedo. Esses cristãos são uma praga, tem que morrer. Vai chegar esses tempos, e aí? Quem que vai querer dar a sua cabeça? Quem vai querer perder seu emprego? Quem vai querer ser um desprezado na sociedade? É por isso que a perseguição é boa, porque a perseguição é como fogo, purifica a igreja, purifica. Mas quem que quer? Então, queridos, através do livro de Atos nós vamos aprender tudo isso. Como que a igreja se portava no meio da perseguição? Se a perseguição voltará, olha, pode ter certeza. Se eu sou profeta de Deus, estou colocando em julgo isso. Se eu sou homem de Deus, guardem bem isso, vocês vão lembrar isso aí um dia, bem que o pastor falou.
Se eu não sou de Deus, não vai haver perseguição sobre a igreja brasileira. Mas se eu sou, haverá. Tá? Vocês vão se lembrar disso um dia. Tá? Bem, o pastor falou que ele colocou em jogo, em xeque, a sua autoridade pastoral. Vai acontecer, eu tenho certeza. Por isso, preparem-se, queridos. Fiquem firmes. E o outro propósito pelo qual nós vamos estudar o livro de Atos é uma estratégia para esses dias que estão chegando. Nós temos que montar a estratégia. E a igreja aqui já tem uma estratégia preparada para enfrentar esses dias da perseguição. Eu vou dizer mais para frente qual é essa estratégia. Mas nós vamos ter que usar, começar a treinar essa estratégia para sobrevivermos em tempos de perseguição. Além do benefício do crescimento, além do benefício da purificação da igreja, sabe qual o terceiro benefício da perseguição? União. Não tem como se deixar de ser unido nesse tempo de perseguição. A gente se torna mais unidos, porque unidos nós temos a força, né? Então, os discípulos nos dias da igreja primitiva eram super unidos. Como eu falei, tudo eles traziam, olha, tá aqui, ó, minha cabra, meu bezerro, minha galinha, meu carro não tinha naquela época, né? Mas era meu cavalo, minha carroça, minha carruagem, minha carroça, ó, tá aqui, minha casa, era tudo em comum. Não havia necessidade, porque eles repartiam tudo, não adiantava ter muita coisa. Tendo o suficiente necessário já estava bom, porque perseguidos podiam perder qualquer hora as coisas para o império. Então o Brasil era mais fácil assim dar, né? Hoje em dia não, como a gente tem segurança de ter a nossa propriedade, nosso carro, nossas roupas, a gente não quer distribuir, não quer repartir, porque é nosso. Mas naqueles dias se tornava mais fácil fazer tudo. Aí, um casal chamado Ananias e Safira venderam uma propriedade. Eles tinham uma casa, vamos supor, venderam por 100 mil. Aí, era assim, como eles tinham tudo em comum, repartiam tudo, se vendia a casa por 100, trazia lá nos pés dos apóstolos, chama, a Bíblia fala, traziam aos pés dos apóstolos, ou seja, traziam para os apóstolos administrar. Chegava lá, Pedro, João, tá aqui, ó, vendi minha casa hoje, 100 mil. Usa aí como vocês precisarem, acharem por bem. É para a igreja, para nós. Legal. Mas eles não eram obrigados a fazer isso. Era uma espontaneidade. Aí um casal espertinho, Ananias e Safira, venderam uma casa por 100 e chegaram trazendo uma oferta de 50 mil, metade. E dizendo para os apóstolos, Pedro, Tiago, João, está aqui, ó, 50 mil que eu vendi minha casa, nossa casa. Vendemos nossa casa e recebemos 50 mil. Usa aí. É o preço que nós, todo o dinheiro que nós recebemos está aqui. E mais 50 guardado no bolso deles. Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para os dois assim, ó. Ananias, Safira. Primeiro morreu um, depois morreu outro. Mas resumindo a história, vocês vão morrer porque vocês mentiram não a homens, mas vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então uma mentira para eles era como se estivesse mentindo ao Espírito Santo. Como o Espírito Santo é uma pessoa, nós vamos aprender isso também no livro de Atos. O Espírito Santo pode ser ofendido, pode ser entristecido e tudo mais com uma pessoa. Aí morreram fulminados, olha, assim, de repente do nada, como se um ataque súbito desse neles e eles morressem. Só por isso? Por isso. Por quê? Deus estava exercendo um controle sobre eles. Já pensou se a coisa pegasse? Estava indo tudo bem, união, todo mundo em comunhão, repartindo as coisas. O mal tinha que ser cortado pela raiz. Se um casal entrou com aquela mentira, podia contaminar outros. Aí eles iam sair falando, olha, sabe, que a oferta lá que a gente deu, não foi o preço total que a gente vendeu a casa, foi 100. A gente deu 50, ficamos com 50 e enganamos eles. É legal, vou fazer o mesmo também. Aí
aquilo causou o temor dos demais. Falou, poxa, se eles morreram porque pregaram essa mentira, agora eu vou vigiar, não vou tomar cuidado, não vou mentir. Mas eles não eram obrigados a dar tudo. Se eles quisessem vender a casa, ficar com todo o dinheiro para eles, não tinha problema. O problema foi que eles mentiram. Falaram, está aqui nossa oferta, 50 mil, é tudo que nós vendemos. Não sabe isso. Eles disseram, olha, vendemos a casa por 100, o 100 é nosso, quando precisar a gente vai dar alguma coisa, a gente não quer trazer tudo. Mas mentira, não podia. Então Deus tratava assim, ó, a igreja. Então, queridos, por que eu falei do caso de Ananias e Safira? Para dizer que a igreja primitiva não é diferente de nós. Eles não eram totalmente santos, como a gente vai ver, totalmente sem pecado, sem erro. A igreja de Corinto, já ouviu falar da igreja de Corinto? Tinha que ser da igreja de Corinto, dos corintianos. Corintianos que eles eram da cidade de Corinto, então eram corintianos. Tinha um camarada que transava com a sua madrasta. Na igreja de Corinto, era a igreja primitiva? Era. Vamos aprender isso no livro de Atos? Vamos. O cara transava com a madrasta, esposa do pai dele. E todo mundo na igreja sabia. Fica bom, né? Fulano está de casa com a ciclana. Fulano está... E como se ninguém soubesse, então, todo mundo, né, comentando. Aí Paulo chega lá na igreja de Corinto, ó, e desce o cacete, fala, vocês estão tudo reprovados. Como é que vocês admitem um caso desse na igreja? O camarada tem relação sexual com a própria madrasta, a esposa do pai dele, e vivem aí no meio de vocês como se estivesse tudo bem. Sabe o que vocês devem fazer? Entregar esse camarada para ser torturado pelo Satanás, para o corpo dele ser morto, mas pelo menos a alma dele ainda se salvar. E sabe o que é legal? Que no primeiro livro de Corinto a gente lê isso, e no segundo livro a gente vê que o camarada se arrependeu. Paulo deu uma dura, repreendeu ele, repreendeu a igreja. E depois, Paulo na segunda carta aos Coríntios, já vem com uma fala mais calma, mansa, delicada, dizendo, olha, não sejam completamente duros com esse camarada, tratem-o benignamente, ele mostrou arrependimento, ele merece até uma segunda chance, olha que bonito, né? Mas o camarada tinha que se arrepender, não podia ficar ali, né, fazendo isso e está tudo bem, né? Porque a igreja tem que ser diferente do mundo. No mundo isso é normal, né? Mas na igreja não. Então, gente, tudo isso, eu garanto que vocês aprenderam muita coisa hoje, não foi? E foi só a introdução. Só a introdução. Muita coisa boa. Vocês, nós, eu digo nós porque eu também vou aprender junto, durante essas semanas, no livro de Atos, nos 28 capítulos. E o 29º, que somos nós que estamos fazendo a história. Para terminar, queridos, eu gostaria só de ler até o versículo 11, para vocês sentirem um pouquinho do sabor, pôr um pouquinho de água na boca, tá? Para vocês degustarem. Esses 11 versículos que nós vamos ler agora vai ser somente uma degustação. Semana que vem a gente pega firme, tá bom? Porque já fizemos a introdução hoje. Então diz assim, ó. Em meu livro anterior, Teófilo, vocês sabem o que é Teófilo? Teófilo é uma palavra, é um nome grego que quer dizer amigo de Deus. Teo quer dizer Deus, filo, amigo. Mas quem é esse Teófilo? Ó, o livro de Atos começa assim, em meu livro anterior, Teófilo. Peraí, quem está escrevendo isso aqui? É um livro ou uma carta? É uma carta. Quem está escrevendo essa carta? Prêmio já prometido para a semana que vem para quem responder. Quem está escrevendo essa carta? Lucas. Lucas, olha rapidinho o cara aqui, Jason. Me cobra aí já o primeiro, me cobra aí na próxima quinta-feira. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, o mesmo. Quem era Lucas? Médico. Ó, o camarada era bom na escrita, hein? Escreveu o Evangelho de Lucas e agora está escrevendo
O livro de Atos. Lucas escreveu o livro de Atos. Lucas, o discípulo de Jesus. Não era o discípulo de Jesus? Não era? Não. Andou com Jesus? Andou durante aqueles 3 anos com Jesus? Não, Lucas não era discípulo de Jesus. Ele era médico, ele não tinha tempo para seguir Jesus o tempo todo. Ele era médico, mas ele acompanhava a vida de Jesus, conhecia as histórias de Jesus, recebeu em seu consultório médico, perdeu muitos clientes para o Senhor Jesus.